Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José. No momento em que o Brasil está vivendo situações muito complicadas, mas nós temos coisas muito positivas no horizonte. Quando nós vivenciamos, nós observamos que nessa luta do bem contra o bem está avançando alguns passos e o mal está sendo obrigado a recuar e alguns males recuarão tanto que eles desaparecerão das nossas vidas para sempre, a gente tem que fazer algumas considerações. Quando a gente analisa política, economia, administração pública, é difícil você ficar lidando com essas categorias de bem e o mal, parece uma coisa muito simplória. Mas quando nós assistimos o tipo de governo que nós temos no nosso país, os personagens, a representação, os sentimentos, os pensamentos que essas pessoas trouxeram para o nosso país, a gente de fato tem que começar a acreditar que para além da política, para além da economia, existem outros fatores que são também dignos de nossa consideração. Gente, tem que abrir aqui um parênteses, quando eu vim aqui para o YouTube, eu vim motivado por conta de um sentimento de grande inquietação, de grande inconformismo. Eu estava com minha vida ali totalmente resolvida, com um grande restaurante que eu tenho e que está fechado nesse momento, dando aula em 2 faculdades, enfim, trabalhando para o Ministério Público do Rio de Janeiro, fazendo o programa do Ministério Público na TV Justiça, nos canais do Ministério Público, enfim. Eram várias situações onde falar de política numa rede aberta não eram situações muito confortáveis, criavam alguns conflitos e que de fato se tornaram incompatíveis com esse programa, com esse papo que eu tenho aqui com vocês. Eu tive que me desvencilhar de todas as atividades, exceto a do restaurante, que foi por conta da pandemia. Mas foi um gesto, assim, de um certo modo, que me colocava num certo risco, mas eu achava que eu tinha uma contribuição a dar nessa luta de tanta coisa ruim que eu estava assistindo, vencendo sobre as coisas boas aqui no nosso país. E hoje eu estou vendo cada vez mais, com tanta gente que chegou até o nosso portal, que essa escolha, essa opção, esse caminho que eu adotei aqui com todos vocês não foi um caminho errado, não. E hoje a gente está vendo várias coisas que confirmam isso aí. Eu vou falar com vocês sobre fatos objetivos, sobre o que está acontecendo no Brasil, mas antes de mais nada, se você está chegando agora, está conhecendo nosso portal, convido você também a conhecer os nossos vídeos, a compartilhá-los, se você achar bacana, a dar o seu joinha, porque isso amplia o alcance do nosso portal, e a enviar os seus comentários para cá, porque são sempre lidos e eu lhe garanto que são considerados aqui no nosso espaço. Gente, hoje aconteceu algumas coisas aqui no nosso país muito interessantes, que nos motivam a acreditar que nós aqui estamos todos avançando com a nossa crença que é importante lutar para derrotar o mal em todas as frentes, né? Em primeiro lugar, nas redes sociais, quando eu vim para cá, tinha Olavo de Carvalho com seus diversos alunos, falando todo tipo de loucura, o canal Terça Livre, vários youtubers com milhões de seguidores, enfim. Era um terreno muito árido para chegar aqui e tentar debater, mas aos poucos as pessoas foram chegando também aqui no nosso portal. E o que tem de diferente desse momento que eu criei o Portal do José para agora? Para agora, nós vemos que quase todas essas redes estão desacreditadas. E o YouTube, por uma razão que eu já tinha advertido, eu tinha falado aqui um tempo atrás, retirou do ar esse grupo de negacionistas, de extremistas, pessoas que vieram para as redes, não para levar o bem, mas para confundir, para falar em mentiras, e mentiras que acarretaram o resultado morte. Tudo isso para apoiar a figura oculta do ministro da Economia e a política econômica do nosso país, contra o povo brasileiro. Os grandes veículos de comunicação, que já mentiam de uma maneira muito sofisticada, diminuíram o tom porque com esses grupos de extremistas, o trabalho de fazer uma alienação, uma desinformação, ficou mais diluído. Todos estão juntos, os grandes veículos de comunicação e as redes bolsonaristas, no apoio de uma política econômica contra o povo brasileiro e contra eles próprios, né, bolsonaristas, porque existe algum bolsonarista que melhorou de vida, alguém que você conheça no meio dessa história? Alguém que está pagando menos no supermercado, no posto de gasolina, alguém que está estudando em escolas melhores, que conseguiu migrar para planos de saúde melhores, que está tendo uma condição de segurança pública melhor, que vive melhor na sua cidade? Bem, você já sabe a resposta. Então, existem muitas incoerências e elas vão se revelando a cada dia, mas como eu digo a vocês, isso mostra que acreditar que a gente está junto aqui falando com as pessoas, conversando, a gente pode ajudar a mudar algumas realidades. Eu mandei alguns textos lá para os gabinetes dos senadores lá da CPI.
E hoje, para minha satisfação, eu estou vendo essa notícia aqui. Vou traduzir aqui para quem não é do mundo jurídico, que a matéria diz o seguinte: CPI usará instrumento jurídico para levar denúncias contra Bolsonaro ao STF. O senador Alessandro Vieira, o que ele está fazendo? Uma coisa que eu tinha sugerido, que eu tinha falado há muito tempo atrás, inclusive já fiz programa sobre isso aqui, que muitas pessoas têm ficado extremamente incomodadas pelo fato da Procuradoria-Geral da República, que é um órgão mais alto do Ministério Público do nosso país, e o Ministério Público tem uma função constitucional de zelar pelos direitos da cidadania, para ser o fiscal da lei do nosso país. Esse órgão, através da figura do Augusto Aras, simplesmente passou a ser um grande paredão, um grande advogado em relação ao presidente da República e tudo aquilo que ele está cometendo e deixou de fazer a favor do povo brasileiro. Então, muitas pessoas começam a dizer: puxa, mas o relatório da CPI que incrimina o Bolsonaro for lá para a PGR, Augusto Aras vai sentar em cima. Então, o que ele está sugerindo agora? A legislação penal brasileira, processual penal, criou um instrumento chamado ação penal privada subsidiária da pública. O que quer dizer isso? Bom, como o órgão acusador do nosso país é sempre o Ministério Público, quando alguém mata uma pessoa, não é advogado que acusa, é o Ministério Público defendendo a sociedade que vai fazer aquela acusação. Mas o legislador, quem fez as normas, criou uma possibilidade muito remota em que o Ministério Público, demandado, obrigado a promover uma ação, e se não fizesse assim, permitiria ou permite ao cidadão comum entrar com ação direta contra o criminoso. No caso, um assassino, alguém cometeu um crime muito grave, se o Ministério Público dormisse ou se o Ministério Público se omitisse. Então, o que o senador Alessandro está propondo agora? Que vítimas das famílias, ou famílias, né, que possuíram vítimas, ou pessoas que foram vitimadas por conta da Covid e por conta do desmando governamental, por conta das desinformações, que essas pessoas possam ingressar com uma ação privada direto junto ao Supremo Tribunal Federal contra o presidente da República, porque isso vai obrigar o Ministério Público a se movimentar. Vai ser uma situação muito interessante aqui no nosso país. A CPI está pautando para essa semana escutar mais algumas pessoas que foram vítimas dessa história toda aqui no nosso país, o que já está vindo muito tarde. Eles já deviam ter chamado essas pessoas lá atrás para falar do que aconteceu, dos dramas, das consequências do negacionismo, da desinformação, como é que isso prejudicou o povo brasileiro. Os grandes veículos de comunicação passaram batido nessa história. É como se nós não tivéssemos aqui um presidente da República. É como se todos os crimes que esses negacionistas cometeram pela internet e fora da internet, que isso não tivesse a menor relevância. E eles continuam a ter esse comportamento ainda aqui no Brasil. Gente, olha só para vocês verem a distinção do que está acontecendo aqui e que acontece fora do nosso país. Nós todos que estamos aqui, nós sabemos o que foi o tal do Pandora Papers. Se descobriu grana de personalidades do mundo inteiro em paraísos fiscais. Uma dessas pessoas que foi flagrada com dinheiro é o presidente do Chile, o senhor Piñera. Deixa eu mexer nisso aqui. É o senhor Piñera, que está aqui no jornal El Clarín, Clarín Mundo, lá do Chile, que nos dá conta aqui que o Sebastián Piñera está sendo objeto, ele está sendo denunciado numa ação penal lá no Chile por conta do dinheiro que foi flagrado lá de fora. A coisa para ele ficou mais complicada hoje porque alguns deputados e a oposição lá no parlamento chileno, ela é maior do que a situação. Eles estão querendo entrar com um processo de impeachment do Piñera. Então, gente, vejam a repercussão de um caso que está em vias de depor um presidente de um país com o tratamento que o Paulo Guedes está sofrendo aqui no nosso país, de total omissão dos grandes veículos de comunicação que tentam proteger o Paulo Guedes de todas as formas, porque ele é o representante das corporações, dos interesses privados aqui no nosso país. Hoje, o Bolsonaro, que não fala de Paulo Guedes, ele desapareceu com esse assunto da sua pauta, hoje estava com semblante muito pesado. E na fala do Bolsonaro, às vezes ele não percebe isso. Eu acho que os juristas lá, os advogados que conversam com ele, não alertam ele dessas situações todas, como é que ele está se encalacrando. E cada fala dele,
onde ele pensa que está se preservando, ele está confessando o crime. Vamos acompanhar isso aqui, gente, eu vou explicar para vocês de que confissão eu estou falando aqui. Vamos lá, vou pegar aqui. Que nós já estávamos estudando, mas nós aceleramos o estudo. A questão da grande crise dos fertilizantes que está presente no mundo todo. Bom, ele está falando da crise dos fertilizantes, só que ele não vai falar que o governo dele fechou fábricas de fertilizantes da Petrobras para privatizar para empresas privadas, né, estrangeiras aqui no nosso país, e esses que estão fora do nosso país para poderem ganhar mais dinheiro vendendo fertilizantes num país que precisa de fertilizante. Então ele fala como se o problema não fosse dele, sempre com um olhar muito carregado, né? Vamos lá. Bem claro, problemas estamos vivendo. Reclamam do preço do combustível, preço do gás de cozinha, dos mantimentos. É verdade, mas é a conta que o mundo está pagando da política covarde e criminosa. Olha só. É o preço que o mundo está pagando por conta de uma política covarde e criminosa. Que política covarde e criminosa é essa que o mundo todo praticou, menos o santo? Aqui o Bolsonaro, o homem mais puro do planeta, o homem que está mais preocupado com direitos humanos na face da Terra. O que aconteceu? Que foi aquela do fica em casa que a economia a gente vê depois. A gravação aqui está um pouco mais acelerada, mas o povo gritando o mito aqui, vocês estão ouvindo. Então, o Bolsonaro ele se julga o único cara certo no planeta, que a política do fica em casa para que o vírus não se disseminasse mundo afora foi errado, foi criminosa. O certo era deixar todo mundo se contaminar e todo mundo morrer mundo afora, né? É um santo homem, um homem muito preocupado com seres humanos. E isso tudo, gente, são falas que são falas de um réu confesso, alguém que está confessando de uma forma consciente que praticou atos que atuam contra o povo brasileiro, contra a saúde do povo brasileiro, contra a Constituição, contra o Código Penal. Vamos seguir. Talvez eu tenha sido o único chefe de Estado do mundo todo que teve a coragem de se insurgir contra essa política do fica em casa. Contra os fechamentos, contra o lockdown, contra medidas restritivas e atualmente também contra a vacinação obrigatória. Não é um réu confesso perfeito? Com esse tipo de confissão não precisa nem promotor de justiça, não precisa nem órgão acusador. É uma pessoa confessando o crime em todas os seus pontos e vírgulas, né? Vamos seguir aqui. O nosso governo comprou todas as vacinas que atualmente são ainda distribuídas pelo Brasil. Nenhum governador comprou uma dose sequer. E nós oferecemos de forma voluntária a todos aqueles que quiseram tomá-la. Aí vou cortar aqui na tossidinha de Sua Excelência, tem um problema aí, um pigarro violento, né? Mas, gente, é uma confissão de crime, é permanente, consciente. Ou seja, ele bate no peito e fala assim, é como se ele dissesse assim, olha, eu não dei remédio para quem estava envenenado, e bate no peito, né? A água estava contaminada, eu não fechei uma torneira, deixei o povo beber água contaminada, água envenenada. Enfim, alguma coisa desse nível, uma coisa assim tão contraditória. Isso faz com que as ações que estão correndo já aqui no nosso país e as ações que vão se somar fora do nosso país, coloque essa figura no banco dos réus e finalmente coloque o encarcerado no meio dessa história toda. Como eu tenho dito a vocês, o bem está avançando. Às vezes a luta é muito ardorosa, muito lenta, mas se nós não acreditarmos, como é que a humanidade vai se livrar dos seus males? Os males da humanidade só foram superados porque muitas pessoas como você, como eu, como tantas outras que acreditam nisso que eu estou falando aqui no nosso portal, enfatizaram, colocaram, implementaram, batalharam ao longo da história da humanidade. Então a gente tem que continuar, a gente tem que acreditar que cada vez mais é possível a gente levar luzes, a gente poder esclarecer pessoas, mostrar pessoas que estão sendo enganadas por esse tipo de gente, por esse tipo de sistema,
do que é que está acontecendo no nosso país, do que é que está acontecendo, o que é que está acontecendo no mundo, para que a gente, de posse de algumas informações, possa identificar quem são as pessoas que representam o mal, para a gente poder superá-las, para a gente poder educá-las, para a gente poder superá-las, para a gente poder neutralizá-las da forma que for possível. Gente, então, quero agradecer a todos vocês que têm ajudado aqui o nosso portal crescer tanto, vocês que estão aqui, e vocês são a prova que acreditar no bem é possível fazer com que as coisas se modifiquem para melhor. E nós estamos assistindo de formas ainda um tanto ou quanto tímidas algumas situações como essas aqui no Brasil, mas isso tende a melhorar, isso tende a avançar quanto mais pessoas estiverem conscientes do que está acontecendo. Eu vou ficando por aqui, gente, mais uma vez, um grande abraço e vamos seguir em frente que o bem está caminhando. Até lá!